O Senhor já tem falado aqui neste lugar, desde que adentramos neste lugar, Pai. Pai, continua falando nesta manhã, Pai, não as minhas palavras, mas a sua boca, Senhor, através da minha, Deus. Que possa vir diretamente do teu trono para alcançar cada coração aqui nesta manhã, Deus. Sabemos, Deus, que vidas aqui estão, Senhor amado, num momento difíceis, Senhor, estão buscando talvez de Ti uma resposta, Deus, para que possam, Senhor, ó Pai, seguir adiante, fazendo aquilo que o Senhor tem chamado, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos nesta manhã, que o Senhor venha, Senhor, tocar em cada coração, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Podemos assentar. Aqui este livro nos fala de um profeta, o nome Jonas, que o nome quer dizer pombo ou pomba. O profeta Jonas era israelita da tribo de Zebulon, filho de Amitai, como diz aqui a palavra, e natural de Gad-Efer. Ele profetizou no tempo de Jeroboão II ao povo de Israel, né, ao reino do norte. E Jonas, aqui nesse texto, ele foi chamado por Deus, né, para cumprir uma missão. E esta missão ao qual Jonas foi chamado, era uma missão muito dura para Jonas. Ele foi chamado para pregar ao povo de Nínive. E o povo de Nínive era um povo sanguinário, como diz em Naum 3:1. Era um povo cruel, é um povo que pegava os seus inimigos, torturavam. É um povo que, em matéria de tortura, eles eram exímios. Eles não se importavam com a dor de ninguém. E este povo de Nínive, eles torturaram muito o povo de Israel. Eles se levantaram, eles oprimiram o povo de Israel. E Jonas carregava isso dentro dele. Nínive, para você ter uma ideia, foi edificada por Nimrod, que era da descendência de Cã, de Noé, dos 3 filhos de Noé, né? Sem e Jafé. Cã era, parece que avô de Nimrod, que foi o mesmo que tentou erigir a Torre de Babel. É ele mesmo, homem poderoso, cheio de idolatria. Infestado de idolatria. Então Nínive era uma cidade assim, cheia de idolatria. Era uma cidade politeísta, cheia de deuses. Eles adoravam tudo contra deuses. E Jonas, como um profeta, naquele momento, porque a gente tem que entender agora e tentar ver o perfil de Jonas, o porquê ele desobedeceu, o porquê ele não queria ir lá em Nínive. Então ele fugiu da face de Deus. Ele fugiu porque ele não queria ir a Nínive pregar a Nínive, porque o Senhor tinha falado que Nínive teria 40 dias. 40 dias. Ou eles se convertiam, se arrependiam, ou seria destruído. Aí nessa fuga de Jonas, ele pegou um navio, pagou a sua passagem e já ia para Tarsis. Tarsis é exatamente o oposto de Nínive. Tarsis é muito mais longe para Tarsis do que ir para Nínive. Se não me falha a memória, Nínive eu acho que são 500 milhas, parece. E parece que Tarsis é 2.500, me parece, eu não vou arriscar, mas eu acho que é bem mais longe, bem mais longe. E ele pagou a sua passagem, entrou naquele navio, e o que ele fez? Ele foi para o porão. Vamos analisar cada ponto aí de Jonas. Quando ele vai para o porão, e que o navio começa a ser invadido por uma tempestade, onde começa o navio a querer quase a quebrar, a deriva, todos começam a jogar as coisas fora para aliviar o peso do navio, e Jonas o que é que estava fazendo? Dormindo. Mas ele não só estava dormindo, ele estava dormindo profundamente. Porque muitas vezes a gente dorme, mas é um sono assim tão suave, né? Que qualquer coisa acorda. Mas tem momentos que a gente dorme que nada te acorda. Você dorme profundamente. Então, e o navio está para lá e para cá,
E aí todos começaram a invocar os seus deuses. Todos começaram a gritar, a invocar os seus deuses. E Jonas, o que ele estava fazendo? Dormindo. O único que tinha o Deus que pode fazer alguma coisa, o único que tinha o Deus poderoso que pode acalmar as tempestades, estava dormindo. Por que ele estava dormindo? Porque ele estava fugindo de Deus. Porque ele estava fugindo da face de Deus. Mas ele também estava fugindo dos seus próprios pensamentos. Porque parece que quando a gente dorme, a gente esquece tudo. Porque parece que quando a gente dorme, a gente não tem preocupação. Porque parece que quando a gente dorme, parece que nos alivia. Por isso que muitas pessoas que entram em depressão, o que elas querem fazer? Dormir. Elas querem esquecer a pressão do passado, a ansiedade do futuro, elas querem dormir. E Jonas dormindo, porque ele estava fugindo também de si mesmo. Ele não tinha coragem de se encarar, porque ele sabia que ele tinha uma responsabilidade, principalmente como um profeta de Deus. Ele sabia que ele tinha uma responsabilidade, principalmente como um missionário. Mas ele dormia. E aí o mestre do navio chega e diz assim, eu gosto muito dessa expressão: o que fazes tu, dormente? Eu acho que é muito mais forte do que assim, o que fazes tu que dormes? Dormente. Aí Jonas acorda assim, olha para um lado e para o outro, eu imagino. Aí de repente, né, os marinheiros chegam, sabe, e interpelam a ele. Quem é você? De onde tu vens? Por que você não clama o seu Deus? Não é para que de alguma forma ou outra essa tempestade passe? Aí ele conta toda a história. Aí quando ele conta toda a história, ele mesmo dá o veredito dele. Ele mesmo. A única coisa que vocês podem fazer é me lançar ao mar. Porque se tudo isso está acontecendo é porque eu estou fora da vontade de Deus. Se tudo isso está acontecendo é porque eu estou desobedecendo a Deus. Mas aí os marinheiros falaram, não, nós não vamos fazer isso. Tentaram remar, mas não teve jeito. E enfim, oraram. O maravilhoso que eu acho é que Deus, ele atuou nesse texto, ele atuou em todas as situações. Porque ali naquele momento, sabe como que eles oraram? Senhor! Isso é muito forte para falar com um Senhor que eles nem conhecem. Senhor! E ali naquele momento, aqueles marinheiros também, eu creio que se converteram. Aleluia. Porque ali eles adoraram, quando eles lançaram Jonas no mar, que ele foi para dentro daquele peixe, ali eles adoraram o Senhor nosso Deus. Ali eles viram que existe um só Deus, um só Senhor. Porque inclusive na minha Bíblia, quando eles falam Senhor, está com letra maiúscula. É o Senhor Todo-Poderoso, é o único soberano. Aleluia. E aí Jonas ficou 3 dias e 3 noites ali. Mas aí Jonas se arrependeu e fez uma oração maravilhosa. Não, quando a gente se arrepende, uma oração maravilhosa. Falou, quando eu entrarei novamente na tua santidade, no teu templo. E fez aquela oração, aquela coisa maravilhosa. E Deus o perdoou. E Deus falou ao peixe para lançá-lo para fora. E esse peixe o vomitou para fora. E aí Deus falou pela segunda vez a Jonas. Deus falou pela segunda vez a mesma palavra. Ele não mudou nada. Era como se ele falasse, agora você vai lá? Vai ou não vai? Senão eu vou preparar outro peixe ali para você. Você vai ou não vai? Já tem um criando ali. Aí Jonas resolveu ir. Só que Jonas foi e disse que ele entrou na cidade. A cidade tinha um tamanho de 3 dias caminhando, eles falam. E com o caminho de 3 dias ele foi pregando. Ele foi o tempo todo ali dentro daquela cidade. Arrependei-vos, porque o Senhor
está vindo, e ele vai vir com mão forte, e ele vai trazer o juízo a esta cidade, se vocês não voltarem para ele, se vocês não se arrependerem dos maus caminhos. E ele vem pregando o dia inteirinho. Ele não só chegou e muita gente pensa que o peixe já vomitou ele ali dentro de Nínive, e ele já saiu pregando. Não, ele teve que caminhar muito. Ele teve que caminhar muito para chegar a Nínive. Ele teve que andar muito, houve um esforço ali. Aí ele foi e chegou lá e pregou um dia inteiro, pregando. O que aconteceu? Maravilhoso como é que é. Como que é Deus? O rei tirou as suas vestes, sabe? Colocou roupas de saco. Para um rei fazer isso. E proclamou um jejum em toda a cidade. A cidade de mais ou menos, entre crianças, mulheres e homens, deve ter quase 600 mil pessoas, devia ter. E ali, não foi só os homens, nem crianças, nem mulheres, os animais também ficaram sem beber e sem comer. Foi o maior jejum que eu já ouvi na história. Se tem outro aí, vocês vão me falar, porque eu não conheço nenhum outro. E ficaram ali jejuando e se arrependeram dos pecados que haviam cometido. Todos se converteram. Olha que conversão maravilhosa, né? Aí, como se não bastasse, voltando ao nosso personagem da história, Jonas, ele não ficou satisfeito com aquilo não, e reclamou com Deus. Mas o Senhor foi, tá vendo? É por isso que eu não queria pregar para esse povo. Porque eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso e bondoso, e eles vão converter e pronto, vão ficar livres do juízo. Aí Deus começou a tratar com Jonas. Porque nessa história toda, eu sei que os marinheiros aceitaram Jesus, converteram, né, dos maus caminhos. Eu sei também que aí quase 600 mil pessoas se converteram, sabe? Mas o mais importante dessa história é que Deus está trabalhando com Jonas. Como que uma pessoa é importante para Deus? Como que uma pessoa é preciosa para Deus? E Deus começou a trabalhar no coração de Jonas. Sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Porque muitas vezes nós obedecemos, mas por dentro nós não estamos querendo obedecer. Por dentro, muitas vezes nós não queremos obedecer, mas nós não temos condições de obedecer porque o nosso coração está ferido. Porque muitas vezes nós carregamos do passado muitas coisas que não nos impedem de avançar para diante e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E o coração de Jonas ainda estava ferido. Ele se arrependeu de não ter ido e não ter feito o que Deus queria que ele fizesse. Mas ele ainda não tinha se arrependido e sarado o teu coração e perdoado aquele povo que tinha ferido o povo dele, que tinha massacrado o povo dele, que tinha feito horrores com esta nação de Israel. Ele ainda não tinha sido curado, ele precisava desta cura. E Deus, como é o nosso maior psicólogo, que conhece a nossa alma, que conhece o nosso psique e que sabe tratar no nosso coração, o que ele fez? Subiu ali para o lado do Oriente, fez uma cabana ali, e está ali olhando, ali triste, insatisfeito da vida. Insatisfeito da vida, e falando: poxa vida, não é isso que eu queria. Não era para acontecer isso, eu queria era fogo, que queimasse tudo, que acabasse com tudo. Aí Deus, como já conhece o coração do homem, como conhece os pensamentos, como conhece as palavras antes de sair da própria boca, Deus, eu acho maravilhoso Deus, porque Ele já sabe tudo que vai acontecer, mas Ele continua vendo o filme. Ele já sabe o filme até o final, mas ele vai vendo o filme e vai dando corda. Aí Ele faz nascer o quê? Uma boboreira.